Mateus capítulo 8, versículo de número 23, nós vamos ver algo extraordinário nessa mensagem aqui, sobre a tempestade que Jesus acalmou. Todo mundo já ouviu falar dessa tempestade, mas nós vamos descobrir algo aqui nessa noite, e aquilo que vamos descobrir vai nos mostrar porque muitas das vezes a nossa vida não está abençoada como poderia estar. O que nós vamos aprender aqui nessa noite, o que Deus preparou para a nossa vida nessa noite, vai nos dizer porque que muitas das vezes as tempestades na nossa vida nunca cessam, nunca terminam. E vai mostrar também para você porque que tem muitas pessoas que você conhece e que estão em meio às tempestades, sofrendo, sucumbindo, e não tem expectativa nenhuma de sair dessa tempestade. Olha que tremendo essa mensagem, preste bastante atenção. Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, ele quem? Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Para aí, porque aqui já vai nos dizer muita coisa. Quando foi que isso aqui aconteceu? Primeiro de tudo, Jesus fez uma grande pregação, um grande conjunto de ensinos lá no Monte das Bem-aventuranças. Jesus ensinou muita coisa, passou todas as instruções para as pessoas sobre como obedecer a Deus, sobre a fé, sobre o próximo. Ensinou. Depois que Jesus terminou esses ensinamentos, Jesus desceu o monte e logo em seguida Jesus operou muitos milagres. Volta um pouquinho aí no capítulo 8, você está no 8, no versículo 28, não, volta no 7:28, 7:28, qual é o título que nós temos na Bíblia? O fim do Sermão do Monte, correto? Foi o que eu disse, ele fez um grande ensino no monte, depois desceu. Aí logo no capítulo 8, no versículo 1, qual é o título da mensagem que nós temos? A cura de um leproso. A cura de um leproso. Logo depois da cura do leproso, o que aconteceu no versículo 5? A cura do criado de um centurião. Logo depois, no versículo 14, nós temos o que é escrito aí? Qual o título? A cura da sogra de Pedro. Logo depois, no versículo 16, qual é o título que nós temos? Muitas outras o quê? Curas. Então para aí, presta atenção. Você está percebendo que foi uma sequência de milagres que Jesus operou? Primeiro ele instruiu, lá no monte. Logo quando ele desceu, seus discípulos com ele, o viram, operando uma sequência de milagres, de sinais, de maravilhas. E logo depois disso tudo, quando eles entram no barco, para atravessar de um lado para outro, o que Jesus fez? Está escrito aqui para nós,
Foi o que nós acabamos de ler. Depois que eles entraram no barco para fazer aquela travessia, Jesus entendia: já ensinei tudo que eu tinha para ensinar, já mostrei como eles devem fazer para vencer as adversidades, para vencer o inimigo, para vencer o mal. Então agora eu posso fazer o quê? Eu posso descansar. Eu posso dormir. Eu já mostrei como fazer. Eu já dei a direção. Agora é só eles colocarem em prática. É aí que está o problema. Estar num culto desse aqui toda terça-feira é colocar em prática aquilo que Deus tem te ensinado. É estar buscando mais ainda da direção de Deus para você ter condições de vencer as lutas, as aflições do dia a dia. Porque sem a instrução você não consegue. Sem a direção de Deus você não consegue. E aí vem a parte pior, e eu vou mostrar na Bíblia. Agora vai doer o que eu vou falar, não tem problema, que eu vou mostrar na Bíblia. E pior é aquele que tem a instrução e não coloca em prática. Jesus chama ele de covarde. Eu vou mostrar na Bíblia. Quem sabe que se viver a fé, se usar a fé, pode vencer qualquer aflição, e não usa, e não vive a fé, Jesus chama de covarde. Algumas versões de Bíblia vai traduzir como pessoas tímidas, mas lá na tradução ao pé da letra, Jesus chamou de covarde. Você é covarde. Vocês são covardes, porque eu mostrei como fazer. Eu ensinei como fazer. Dá para vencer. Com o poder de Deus se pode vencer qualquer dificuldade. Mas vocês não estão aplicando aquilo que eu já mostrei. Não estão. Olha o que aconteceu. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. É forte demais. Eu estava meditando essa mensagem hoje à tarde, buscando a revelação de Deus, buscando o entendimento da palavra, e foi muito forte o que Deus entregou para nós aqui, para esse culto de hoje. Olha que forte isso. Então olha o que diz o versículo 24, Mateus 8, 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus o quê? Jesus dormia. Isso aqui é o mar da Galileia. O mar da Galileia, ele não é muito grande não. Ele tem uma extensão mais ou menos de 21 quilômetros de comprimento por 11 de largura. Só que ele está muito abaixo do nível do mar. Então, quando se formam as tempestades em meio às montanhas que cercam o mar da Galileia, ele fica num revolto tão estranho que as ondas chegam a 6 metros, 7 metros de altura, as ondas nesse mar. Então imagina aqueles discípulos num barquinho, e uma onda de 6, 7 metros em cima. Não é o Mar Morto. O Mar Morto é outro local. Aqui é o Mar da Galileia, o mar também chamado de Lago de Genezaré. É o Mar da Galileia. Aqui tem peixe, aqui tem vida, aqui é água doce, alimentado pelo Rio Jordão. O mar morto não, o Mar Morto não tem vida, por isso que chama Mar Morto, é sal puro. Aqui tem vida. Então imagina os discípulos no meio daquele mar, as ondas pesadas em cima, mas Jesus estava tranquilo. Por quê? Porque no entendimento de Jesus, aqui para nos deixar como exemplo hoje, aqueles discípulos já tinham sido o quê? Instruídos. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem alegria em quem retrocede. Aquela pessoa que aprende sobre a palavra, aquela pessoa que aprende sobre a fé, e deveria estar aqui, vivendo a fé, num momento como esse que o mundo atravessa, num momento como esse que as famílias enfrentam, de doenças, de problemas financeiros, de problemas sociais, que o mundo está vivendo. A pessoa tinha a obrigação
de estar buscando em Deus o socorro. Mas elas retrocedem. Quer dizer o quê? Recebem a instrução, mas não aplicam. No entendimento de Jesus, aquelas pessoas estavam preparadas para aplicar. Jesus ensinou e depois de ensinar, ele mostrou. Primeiro ele falou no monte e depois ele mostrou. E eu vou provar na Bíblia que ele mostrou como resolver essa situação aqui. Vou provar no texto. Vou provar aí que ele já tinha mostrado para os discípulos como resolver aquela situação ou outras semelhantes. Então o que aconteceu aqui? Olha lá, ele mostrando em Hebreus 10:38, ó. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer em quem retrocede, quem aprende o caminho da fé e volta. Olha o que diz aqui no versículo 25. Então Jesus estava dormindo, não é isso? Dormindo, correto? Aí no 25 diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Estamos morrendo, Senhor, nos salva, nos ajuda. Acordaram Jesus. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus, aqui é a versão mais tranquila: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Aqui é a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Tem aí o covarde, ô pastor Antônio? Tem aí o covarde? Eu gostaria, se tiver uma tradução aí com um covarde, eu gostaria dela, porque ela é a mais fiel, mais próxima. Se tiver, localiza para nós aí, por favor. Então aqui na de João Ferreira de Almeida, a tradução está dizendo assim, aqui na revista atualizada: depois que acordaram Jesus, despertaram Jesus, perguntaram para ele: olha, por que sois? Não, na nossa Bíblia ali ele está mostrando a outra versão, já NTLH. Ele está procurando ali a questão do covarde. Eu quero a tradução, se ele encontrar ali uma tradução, para você entender que é a mesma tradução, só que alguns colocaram tímidos para ficar mais, como é que chama? Eufemismo, né? É um eufemismo. Quando você quer falar uma coisa pesada, aí você dá uma maciada para ficar mais suave. É um eufemismo. Foi feito aqui isso: homens tímidos. Mas lá na tradução mais fiel, mais dura, está escrito: porque sois covardes. Eu imagino Jesus desse jeito mesmo. Porque, poxa, ensinou, mostrou como fazer, e na hora de executar, as pessoas se abstiveram, foram lá acordar ele: ô mestre, salva-nos, estamos perecendo, você não está vendo? Olha a minha vida, vou morrer. O senhor aí dormindo. Tem um monte de gente que é assim, ó, só sabe reclamar com Deus, mas Deus já mostrou para ela como fazer para mudar de vida. Deus já disse que é usando a fé, é buscando a Deus. Não adianta reclamar, não adianta ficar murmurando. Está errado, poxa, está errado. Ah lá, ele achou. É o mesmo, tá lá em Marcos 4:40, só que aqui está na King James, olha lá, tá vendo lá? Na Bíblia King James, é outra tradução. A Bíblia King James é tida como uma das mais próximas do texto original, mais próximas. Olha como é que ele disse, olha lá: e indagou aos seus discípulos. O que ele disse? Lê para mim. Porque sois covardes, ainda não tendes fé? O que você entende como covardia? Você sabe que existe a covardia passiva e a covardia ativa, né? A covardia ativa é aquela pessoa que prejudica os outros, é covarde com os outros, faz maldade com os outros.
A covardia passiva é aquela pessoa que não tem coragem de colocar em prática a instrução que ela já recebeu para resolver um problema. Ela não acredita no que ela recebeu, no que ela foi instruída, ela não acredita. Então foi isso que Jesus estava dizendo para eles: porque sois covardes, eu já mostrei, eu já fiz na frente de vocês, era só vocês fazer o mesmo. E o problema seria o quê? Resolvido. A mesma coisa é hoje. E eu vou provar na Bíblia que Jesus já tinha mostrado como resolver aquele tipo de problema. Jesus já tinha mostrado. Eu não sei o que é que você está enfrentando, mas Jesus está dizendo para você aqui nessa noite: o caminho para a solução é você colocar em prática aquilo que Deus tem te ensinado. É você orar, é você buscar, é você profetizar, é você crer, é você usar a fé, é você não retroceder. Esse é o caminho da vitória. É você não esmurecer. Então Deus quer que nós venhamos acreditar de verdade. Neste mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Acredite no que Jesus te ensinou. Acredite no que Jesus te mostrou. Acredite na palavra de Deus. Vai lá, executa, pratica aquilo que Deus está te dizendo. Creia que vai dar certo, porque maior é quem? Maior é Deus. Maior é Deus. A tempestade estava grande, as ondas 6, 7 metros... Mas quem fez o planeta Terra? Quem fez o mar? Quem fez os ventos? Então quem podia parar aquilo tudo? Deus! Deus! Estava ali. Olha o que diz aqui, que forte. Voltando lá no versículo 26, né? Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Ou por que sois covardes, homens de pequena fé? Ainda não tendes fé? Agora presta atenção nesse pedacinho aqui, ó. Presta atenção. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então aqui Jesus fez duas coisas: se levantou, provavelmente aqui eu creio, estendeu as mãos, se levantar significava isso. E usou o quê? A palavra para repreender o vento e o mar. Ele levantou ali as mãos, usou a voz, a palavra de autoridade, e repreendeu os ventos e o mar. E naquele momento fez-se grande bonança. Agora presta atenção que tinha acontecido um pouquinho antes. Lembra que eu falei que ele estava pregando lá no monte? Ele desceu do monte, capítulo 8, versículo, olha lá, capítulo 8, versículo 1, a cura de um leproso, não é isso? Vamos ver como é que Jesus curou o leproso? Versículo 3, o que está escrito no versículo 3? E Jesus o quê? Jesus o quê? Ao levantar a mão aqui, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Então os discípulos viram Jesus fazendo isso, viram lá o doente, viram aquele doente precisando de ajuda. O que Jesus faz? Levanta a mão e toca. Estende a mão em direção do leproso e libera a palavra: eu quero, fica limpo. E naquele momento o leproso ficou o quê? Curado. Os discípulos viram isso? Viram ou não viram? Ouviram isso? Aí continuou. Vai comigo aqui na cura do criado de centurião. A cura do criado de centurião, está logo embaixo, a partir do versículo 5. Agora olha o versículo 7. Olha o 7. Quando aquele homem foi pedir ajuda para Jesus, o que Jesus lhe disse? Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Eu irei curá-lo. Agora olha o que diz: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será o quê?
manda com uma palavra e o meu rapaz será o quê? Curado. Versículo 13, vamos no 13. No 13, então disse Jesus ao centurião, disse, é o poder da autoridade, da palavra. Olha Jesus ensinando para os discípulos o que eles deveriam fazer lá na frente, na tempestade que ia vir. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha Jesus dizendo para os discípulos dele, meus filhos, quando vocês enfrentarem uma situação que parece que não tem jeito, libera uma palavra de poder, de autoridade e creia que aquilo que você está dizendo vai acontecer em nome de quem? Do Senhor Jesus. Mais um exemplo, só que continuou. Tem mais. Jesus massificou. Ele massificou nos seus discípulos como que eles deveriam agir diante de uma situação difícil. Vem aqui comigo na cura da sogra de Pedro. Eu estou tudo dentro do mesmo capítulo. Isso aqui aconteceu na sequência. Na cura da sogra de Pedro. Versículo 15. Olha o 15. Mas Jesus tomou-a pela mão. Para tomar alguém pela mão, o que você tem que fazer? Você tem que estender a sua. Você tem que levantar a sua mão em direção daquela pessoa. Então Jesus estendeu a mão para ela. Mais uma vez, vou estender a mão aqui, ó. Tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Mais uma vez, Jesus levantando a mão, Jesus estendendo a mão. Continua comigo, muitas outras curas. Versículo 16 aí do capítulo 8 de Mateus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, agora lê para mim, fala de novo, e ele o quê? Meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Diga glória a Deus. Então você percebe que foi uma sequência de estender a mão e de liberar a palavra de poder, estender a mão e liberar a palavra de poder. Então quando eles entraram no barco, os discípulos já estavam vacinados. Se tiver alguma dificuldade, se tiver alguma adversidade, o segredo é: estende a mão e usa a palavra de autoridade. Pelo poder de quem? De Deus, a situação vai ser resolvida. Jesus estava mostrando o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Simplesmente eles já sabiam o que tinham que fazer. Esse é o problema. Nós sofremos porque queremos. Eu não estou dizendo que enfrentamos as lutas porque queremos. As lutas vêm, mas nós sofremos porque queremos, porque já sabemos o que fazer. Já nos foi orientado, já tem sido ensinado. Claro, também tem sido orientado para quem vem buscar, para quem vem aprender. Quem não está aqui hoje, mais uma vez não está aprendendo. E vai continuar sofrendo, vai continuar padecendo. Não sabe. Quem não sabe não faz. Agora, nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas Jesus está dizendo, você já aprendeu, estende a sua mão e profetiza que aquela tempestade venha cessar, que aquele mar venha se acalmar, e que aquela solução chegue logo em nome de Jesus. E não tenha dúvida no seu coração, não tenha medo, como Jesus disse para os discípulos, não sejam tímidos, covardes. Não sejam. Não deixa a situação parecer que é maior do que o Deus que você diz que acredita. Deus é infinitamente maior que a sua adversidade, que o seu problema. Deus é maior do que a situação difícil que você está vivendo. Levanta a sua mão, profetiza, creia.
Não tenha dúvida, eu me lembro de Moisés, quando Moisés saiu com o povo de Israel, lá do Egito, estava indo em direção à terra de Canaã. Teve um momento que eles começaram a enfrentar uma batalha muito difícil, e o povo de Israel não sabia lutar, não sabia pegar em espada, eles eram escravos. Escravos, você não ensina um escravo a lutar, porque se você ensinar um escravo a lutar, ele pode se voltar contra você. Então o povo não sabia lutar, não sabia pegar em armas. Moisés falou para Josué: você vai liderar o povo, eu vou para o monte, e lá no monte eu vou estender as mãos em direção ao povo de Israel, e eu vou profetizar. E a Bíblia fala que enquanto Moisés estava no alto do monte, com as mãos estendidas profetizando, o povo de Israel vencia a batalha. Mas quando Moisés abaixava as mãos, porque seus braços eram pesados, cansava, então o povo de Israel começava a perder a batalha. Olha aqui Jesus simplesmente repetindo o que Moisés já tinha feito lá atrás: estende a mão e profetiza, irmão. Estende a mão e ora com fé, e creia que Deus é poderoso para mudar aquela situação, para quebrar as barreiras, para desfazer as obras do inimigo, para te dar vitória. Não seja tímido, não seja covarde, não seja um homem de pequena fé. Crê somente e verás a glória de Deus. Olha aqui ele colocando, ó, Êxodo 17:11. O que está escrito aí? Lê para mim Êxodo 17:11. Lê em voz alta. Espera aí, quando Moisés o quê? Levantava a mão, Israel o quê? Prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E eu te pergunto nessa noite, como estão as suas mãos? Eu pergunto para você, como estão as suas mãos diante da tempestade que você está enfrentando? Como que está a sua boca diante da adversidade que você está enfrentando? Será que você ficou calado, ficou tímido, ficou covarde, igual os discípulos de Jesus lá? Mestre, acorda, mestre, estamos morrendo. Ou será que você está lá, ó, profetizando, levantando a mão com fé, com autoridade, talvez levantando pela madrugada, levantando as suas mãos, orando, profetizando, lá na sua loja que talvez não está indo bem, como é que você está agindo? No seu comércio, na sua casa? Mas aí que está, homem de Deus, eles viam acontecer e não praticavam, e nós temos aqui hoje tudo o que aconteceu na palavra de Deus, talvez até muito mais do que eles viram, e também não praticamos. Porque se praticássemos, com certeza, se praticássemos, estaríamos mais vitoriosos do que estamos. Então serve para nós tudo isso aqui como uma lição, esse culto de hoje. Eu não falei que esse culto de hoje ia ser especial, a revelação que Deus trouxe. Deus está dizendo que Ele nos prepara para sermos mais que vencedores. Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos dá autoridade, Ele nos mostra como fazer, mas a gente não faz. A gente não faz. Nós somos tímidos, covardes. Você já viu um muçulmano, quando dá a hora dele de orar, o que ele faz? Ah, você nunca viu? Aonde ele estiver, ele dobra o joelho dele e ele ora. E às vezes você não tem coragem de chegar na sua loja, porque o seu vizinho está olhando, estender a sua mão e profetizar que aquele dia vai ser um dia de bênção no seu comércio. Ah, eu tenho vergonha, o que ele vai achar? O problema dele. O problema não é o que ele vai achar, o problema é o que você está pensando, o que você está vivendo, o que você está enfrentando. É você chegar na sua casa e você profetizar na janela da sua casa e orar pela sua casa, pela família. Olha que forte que Daniel fazia. Inclusive nós vamos começar sábado agora, do dia 1º de maio até o dia 21 de maio. Nós vamos orar 3 vezes ao dia, como Daniel fazia. E a Bíblia fala que Daniel, ele ia para a sacada ali do quarto dele, para orar. Ele não estava nem aí se alguém estava olhando, estava zombando, estava criticando ele. Ele sabia do que ele acreditava. E quando ele foi jogado na cova dos leões, ficou provado que a fé de Daniel era verdadeira e que a oração que ele fazia, Deus ouvia. Tanto é que leão não encostou um bigode em Daniel. Daniel, homem de Deus, homem que cria, que orava. É isso que Deus está ensinando hoje. Ele nos mostra como fazer. Não adianta dar desculpa. O ser humano é cheio de desculpa.
Principalmente aquele que começa a aprender a palavra de Deus, é cheio de desculpa, cheio de isso, daquilo. Não! Deus está te mostrando, esse é o caminho da fé. Creia no que Deus te mostra, creia no que Deus te ensina. Profetiza, não tenha dúvida, vai dar certo, em nome de Jesus. Meu filho vai ser liberto, porque Deus é maior. Minha casa vai prosperar em nome do Senhor Jesus, porque Deus é poderoso. E a pessoa crê. E olha o que aconteceu, volta aqui comigo, no versículo, nós estamos aqui no Mateus 8, né? 8, versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas você acha que era exclusividade de Jesus aquilo? Se fosse, Jesus não tinha chamado eles de covardes, de homens de pequena fé, tímidos. Não tinha. Porque aquilo que estava acontecendo já tinha acontecido antes. Quando o povo saiu do Egito, qual foi a primeira adversidade que eles enfrentaram? O Mar Vermelho. E um homem fez o quê? Quem lembra? Estendeu a mão com um cajado e profetizou para que o mar se abrisse. O que aconteceu? Então não era novidade nenhuma o que estava acontecendo. Nenhuma. Quando Elias foi levado por Deus e Eliseu assumiu o lugar de Elias, ele estava com a capa de Elias na mão, e ele estava do lado de cá do rio Jordão, ele queria ir para o lado de lá. Ele chega na beira do rio, pega a capa de Elias, estende ela e bate nas águas e diz: eu quero ver o Deus de Elias! E pá! E o que acontece com a água do rio Jordão? Se abre no meio. Não era novidade nenhuma o que estava acontecendo. Não era exclusividade de Jesus fazer aquilo. Jesus já tinha ensinado para os discípulos: seja qual for o problema, estende a mão, levanta, estende as mãos, libera a palavra de poder, a palavra profética, sem duvidar, e aquilo que vocês determinarem vai o quê? Acontecer. Vai acontecer. E em nome do Senhor Jesus, e tem que acontecer. Quando a pessoa não duvida, acontece. E Deus é glorificado. E Deus é exaltado com o seu testemunho. E a sua fé, ela vai acontecendo o que com a sua fé? Você vai levantando a mão, profetizando com autoridade, sem duvidar, e vai acontecendo. Como é que a sua fé vai ficando? Ela vai ficando cada vez mais fortalecida. Poxa, peraí, então esse é o caminho. É por aqui que eu vou. Mas irmãos, tudo começa em estar aqui ouvindo a palavra. Tudo começa em estar aqui. Se você não estivesse aqui hoje, você nunca ia ouvir o que eu preguei aqui hoje. Talvez, né? Não sei. Esse entendimento amplo do que aconteceu no capítulo 8 de Mateus. E talvez você ia passar o resto da sua vida tímido. Não sabendo você que Jesus já te deu autoridade para vencer as lutas e as dificuldades. É um privilégio estar aqui. Muitas pessoas rejeitam. Sabe por quê? Porque já retrocederam. E você vai dizer para a pessoa: por que você não foi no culto? Por que você não veio? Aí a pessoa vem com mais isso, mais aquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro e daquilo outro. Um dia chegaram para Daniel e falaram: a partir de hoje, qualquer pessoa do reino que fizer oração, petição a qualquer Deus que não seja o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Falaram para ele. Chegou no horário da oração de Daniel. Aí Daniel foi dar uma desculpa, não foi? Para Deus, por que ele não ia orar naquele dia? O que Daniel fez? A Bíblia fala que ele foi lá e abriu as janelas para todo mundo ver que não tinha desculpa, não tinha nada. Levantou as mãos e orou. E por isso foi o grande abençoado profeta Daniel viver 70 anos
no cativeiro como chefe, como governador, como autoridade, foi levado para ser escravo, e durante aquele período todo ficar no comando. Isso só Deus faz. Isso é Deus mostrando para mim e para você, que não importa o tamanho da tempestade ou das ondas do mar, se eu profetizar, se eu levantar as minhas mãos, e eu falar com autoridade, crendo, Deus é poderoso para trazer a solução daquela situação, para me dar a vitória. Quem entendeu a palavra de Deus? Você crê no que eu preguei aqui hoje? Você acredita agora que Jesus já tinha ensinado para os discípulos como fazer numa situação difícil? Os discípulos estavam despreparados para aquela situação? Jesus foi mal com eles, tipo assim, jogou eles no fogo de qualquer jeito, sem preparar, sem ensinar? Pode ter certeza que Jesus também não deixa você enfrentar luta nenhuma sem estar preparado para vencer. Você está preparado para vencer. Agora é fazer o que Ele já te mostrou, é agir como Ele já disse, e vai dar tudo certo.